Olá, pessoal. Me chamo Lucas, sou professor de enfermagem do Instituto Livre e hoje nós vamos abordar o tema controles laboratoriais. Pessoal, controle de qualidade das análises clínicas é um processo para detectar não conformidades nos procedimentos de análise laboratorial, desde a preparação do paciente até a entrega do laudo. Com o objetivo de uma melhor precisão nos resultados das análises, facilitando o diagnóstico médico e, posteriormente, o tratamento mais indicado. Como já foi dito na aula anterior, certo, gente? Nós vimos os cuidados que nós devemos tomar nas fases pré-analíticas, que é o que antecede a análise laboratorial. Nós vamos retomar um pouco dessa fase nesta aula de controle de qualidade das análises, e vamos também ver um pouco do que pertence à fase de análise e pós-análise, certo? Fatores necessários para o funcionamento: colaboração e treinamento adequado do pessoal envolvido, controle interno de qualidade, procedimentos adequados em todas as áreas, avaliação de desempenho, registros e relatórios e ter um responsável pelo gerenciamento de qualidade. Então, o treinamento, existência de protocolos e de um responsável pelo gerenciamento dessa qualidade, avaliando o desempenho e tudo sendo relatado, são coisas necessárias para que se estabeleça padrões de qualidades para que se mantenha uma análise fidedigna das amostras coletadas e, posteriormente, provendo um diagnóstico mais adequado junto ao seu tratamento. As fases do controle: pré-analítica, maior acometimento de não conformidades foram vistos em estudos, onde tem maiores erros é nessa fase pré-analítica. E nós vimos que é a fase onde nós mais participamos, né? Pedido pelo médico de exame, preparo do paciente e obtenção da amostra são os realizados nessa fase. A fase analítica é o procedimento de análise e na pós-analítica é a emissão do laudo para diagnóstico. Na fase pré-analítica, o que é que vai influenciar na qualidade, no controle de qualidade dessa fase? Uma equipe bem treinada, seguindo os protocolos institucionalizados, realizados as orientações pré-exame corretamente, coleta correta do material, acondicionamento correto do material, descrição correta e legível da requisição médica, identificação de medicamentos em uso, transporte correto até o laboratório, registro correto dos feitos realizados, certo? São fatores indispensáveis para garantir a qualidade do processo. Gente, nós vimos que existe orientações a serem dadas, procedimentos corretos a serem realizados, materiais corretos a serem fornecidos. O nosso registro, juntamente com a requisição médica, tem que estar adequados e legíveis com todas as orientações necessárias. E o acondicionamento correto do material. Nós vimos que existem prazos para alguns materiais a serem coletados e entre essa coleta e a análise existe um tempo, que foram vistos na aula anterior, certo? Então, fase pré-analítica. Aqui algumas imagens mostrando o que? Onde fazer exame, quais são os locais, em quais locais são feitas as coletas. Profissional aqui fazendo o registro da ampola, o registro e a requisição, o registro do profissional e a requisição do médico, a coleta correta do material e a orientação do cliente quanto à importância do procedimento e quanto às orientações necessárias para que a amostra chegue de forma mais correta à análise do laboratório. Fase analítica: calcular as medidas e os desvios padrão das medições. Gente, isso aqui
são padrões das máquinas, certo? As máquinas, antes de começarem a ler os materiais biológicos coletados, elas devem ser calibradas, certo? Então, essa calibração da máquina, ela tem que ocorrer de forma correta pelo profissional que for manusear, tá? Antes de, por exemplo, fazer uma análise da glicose, existe uma solução padrão que nós colocamos para a máquina ler e entender a quantidade média de glicose, para depois analisar o sangue e comparar com o que é normal. Entenderam? Então, essa calibração da máquina, calculando médias e desvios padrões dessas medições, quem faz é o profissional que trabalha no laboratório, certo? O profissional de análises clínicas. Acompanhamento dos resultados e análise de gráficos, realização do controle dos equipamentos diariamente, semanalmente e mensalmente, avaliando a precisão da mensuração dos valores e possíveis medidas de correção caso haja desvio do padrão. Por exemplo, toda análise existe uma margem leve de erro para mais ou para menos. E como é que se evita essa margem de erro? Medindo os desvios padrões, os desvios que a amostra pode levar a acontecer. Então, a medição correta desses desvios evitam essas margens de erro. Realizar a calibragem diária das máquinas e teste de eficácia. Uso das soluções adequadas nas máquinas. Todos os kits de análise adquiridos devem ter registro da Anvisa. Então, pessoal, na fase analítica, quem trabalha em laboratório deve fazer a testagem, o cálculo e a medição correta de todos os equipamentos utilizados e soluções adequadas, a fim de que a leitura desses materiais coletados nessas máquinas seja o mais fidedigno possível. Identificação correta de todos os equipamentos de análise. A identificação e controle dos equipamentos deve ter o patrimônio, fabricante, marca, modelo, número de série, data de recebimento e instalação, local de instalação, estado de recebimento, manual em português, validação, planilha de manutenção, procedimento operacional padrão, certo? Que seria uma espécie de manual, como se realizar o procedimento de coleta do material a ser avaliado pela máquina, registro da Anvisa e assistência técnica. Para cada equipamento dentro do laboratório, deve existir todos esses dados, certo? Para garantir que o processo, desde que ele foi fabricado até ele ser instalado e pronto para uso, foi feito de forma para que o aparelho funcione corretamente e desempenhe a sua função. Com isso, além do exercício feito por quem trabalha nas análises, deve ser conferido todas essas informações. Não todos os dias, mas deve ser um equipamento licenciado e com registro de eficácia comprovada pela Anvisa. E a fase pós-analítica é a liberação dos resultados, onde vai auxiliar a análise dos dados pelo médico, tendo a interpretação correta e dando a sua possibilidade diagnóstica. Essa é a referência que eu utilizei para realizar a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido que para um diagnóstico ser proferido pelo médico, deve-se primeiramente partir de nós enfermeiros, certo? Profissionais da enfermagem, a coleta e orientação adequada desses materiais. E nós vimos que existe uma gama de critérios a serem revisados e postos em prática para manter a qualidade da amostra e um resultado diagnóstico que leve ao tratamento adequado. Tenham isso em mente, estudem. Um forte abraço a todos e até a aula que vem.